igreja, venha falar conosco, venha nos moldar, papai, venha moldar esse que está em casa, Senhor, venha usar o teu filho para falar da tua palavra, que não venha ser ele, mas venha ser o Senhor a nos ensinar nessa noite, que o Senhor enche ele de graça, da tua unção, do teu poder, e que assim seja, Pai, assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Chegar um pouquinho mais para cá, que dá microfonia, se ficar muito pertinho, bom que o povo consegue me ver. Amém. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 20. O capítulo de número 17, versículo de número 20, fala da vinda súbita do reino de Deus. A vinda súbita. Pode abrir aí. Amém? A vinda súbita. O que é uma coisa súbita? É uma coisa rápida, uma coisa que você não esperando. Pode pôr em pé, bispo. Amém? Vamos prestar atenção aqui na palavra. Olha o que diz aqui. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, e dir-vos-ão ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vedes nem sinais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Dá um glória a Deus, igreja. No versículo 25: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Olha o que Jesus fala nessa pregação. Vamos dizer que Jesus estava pregando. Ele foi interrogado pelos fariseus e começou a replicar. Olha o que Jesus fala: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Olha o que Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus fala para lembrar da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E a qualquer que perder a sua vida, acha-la. Fala assim: a matemática de Deus é diferente. Você tem que perder nesse mundo para ganhar o reino do céu. Por que Jesus fala? Pode se sentar, igreja.
Por que Jesus fala da mulher de Ló? Por que ele citou nessa pregação, vamos dizer que Jesus estava pregando para os fariseus, a mulher de Ló? Quem conhece a história da mulher de Ló? A mulher de Ló, ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, porque Deus enviou 2 anjos para salvar a Ló, tirar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Falou que ia chover fogo, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. O que Jesus está falando aqui? Lembrai-vos da mulher de Ló. A única mulher que Jesus cita numa pregação é da mulher de Ló, porque ela olhou para trás. Fala assim: eu não vou olhar para trás. Dá glória a Deus. Eu não vou ficar estacionada num lugar onde que eu era para passar. Eu não vou ficar estacionado num lugar onde eu estava parada, labachuriando, alabá. De braço de câmara. Da onde eu te tirei. Meu Deus. A mulher de Ló, ela olhou para trás, um lugar que ela era para passar. Ela estava na provação, estava prestes a cair fogo. E Deus dá uma ordem: não olha para trás, através dos anjos do Senhor. Ló obedece, as filhas obedecem, mas a mulher olha para trás. Fala assim: a salvação é independente. Quem não quiser ir com você, não vai. Mas o reino de Deus, ele não é negociável. Ninguém pode te arrastar para o mundo da tua casa. Você não pode perder a sua salvação por causa de marido, nem por causa de mulher. Aquele que não larga pai, mãe, mulher, filho, filha, não é digno de mim. Ou seja, a salvação é individual. O lugar que a mulher de Ló era para passar, ela ficou estacionada no mesmo lugar, transformada numa estátua de sal, parada. E quantas pessoas estão paradas, estão petrificadas por olhar para trás, por causa de uma provaçãozinha, por causa de algo pequeno. Deus olhou para eles e falou: não olhe para trás. E a desobediência provoca uma destruição total e completa na vida da pessoa. Eu sou prova viva disso. Você não pode desobedecer, porque quando Deus tem promessa na tua vida, custe o que custar, Deus vai cumprir aquela promessa. Antes que você feche os olhos nessa terra, talvez você pode morrer sem ver, mas os seus filhos, sua geração vai ver a promessa que Deus fez na tua vida. E só quem faz você não ver as promessas de Deus é você mesmo, porque o que Ele te prometeu está aí, é fixo. Mas basta você acatar, obedecer ou não. A Bíblia fala que aquele que põe, a Bíblia não, Jesus falou isso, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que achar sua vida nesse mundo vai perder. Poxa, deixa eu falar algo para você. Você precisa se esforçar tanto para comer um prato de arroz e feijão? Você precisa? Peraí, a lógica é que Jesus, Deus não é um Deus de prosperidade. Não falando que não tem que ter não, mas não tem que ter amor à riqueza. O Jesus fala que muitos vão ter amor à riqueza. Esse mundo é a maior riqueza, é o reino de Deus. A maior riqueza é obedecer e seguir, mesmo passando dificuldade até o fim, levando a sua cruz. Presta atenção no que eu vou te falar. Você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo ali, presta atenção no que eu vou te falar. O rapaz no shopping, vou mudar um pouquinho de assunto, depois eu vou falar, porque não começou a pregação não. Quem achou que começou, só estou abrindo aqui. Um rapaz no shopping chegou no shopping com seu filho, encostou aquele carrão, chegou com a sua BMW, o SUV, pegou seu filho, comprou um monte de roupa para o seu filho, comprou tudo, falou: filho, escolhe o que você quiser nesse shopping. E o filho foi lá e comprou um monte de roupa, e tinha um menino sem roupa no estacionamento, e olhou para aquele menino e falou assim: que vida miserável que eu vivo.
Eu estou aqui com esses amendoim vendendo, e aquele pai pode dar de tudo para aquele menino. Eu não tenho uma roupa para me vestir. Aquele menino estava com isso dentro dele. Então ele chegou, quando o pai estava voltando com aquela sacola para entrar no carro, ele chegou, ofereceu amendoim. O homem falou assim: não, filho, eu não quero um amendoim não. Poxa, eu queria tanto ter uma roupa que o seu filho está usando. Eu queria tanto um tênis, porque eu nunca tive um tênis desse. O homem virou para o filho e falou assim: filho, vamos repartir com ele? Olha que bacana. Vamos repartir? Vamos pai. Pegou, deu um tênis para o menino, deu uma calça para o menino, deu tudo, perguntou o endereço do menino. Onde você mora, meu filho? Falou assim: eu moro em tal lugar. Minha mãe está com uma situação difícil, não tem nada para comer em casa. Eu nunca ganhei um tênis. Meu pai, ele chega em casa cachaçado, ainda bate na minha mãe. Eu tenho que sustentar, por isso que eu estou oferecendo amendoim. O homem compadecido comprou todos os amendoins dele e falou assim: amém. Falou assim: Deus vai mudar a sua vida. Escute que eu estou falando para você. Você é o menino mais feliz do mundo. Ele com um sorrisão, não entendeu muito e foi embora. No outro dia seguinte, o homem já chega cheio de mala, de roupa, na casa daquele jovem, daquela favela, e falou assim para ele: está aqui essas roupas aqui é para você, todas as roupas do meu filho é para você. Mas por quê? Porque ele não vai mais usar, meu filho. Por quê? Porque meu filho faleceu. Ele tinha câncer, presenciou o último dia do meu filho. Dá valor na tua vida. Ainda que você não tinha nada para comer, aquele menino, meu filho, quando entrou no carro, falou assim: aquele menino é o menino mais feliz da terra, porque ele está na chuva, está no sol, está vendendo amendoim. Pai, eu não consigo nem comer. Você entendeu que tem provações na sua vida que não são nada. Você entendeu que não é nada, que o rico tem provação, o pobre tem provação, todos nós vamos sofrer. E para você nessa terra, Jesus falou assim: no mundo vos tereis bênção sem medida, em abundante, como as igrejas pregam aí. Dá um glória a Deus, amém? Amém nada. Então essa não é a palavra de Deus. No mundo vos tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O difícil é você vencer você mesmo todo dia, brigar com você todo dia, perdoar o seu inimigo, abaixar a cabeça, mesmo estando certo, é virar a face para quem te dá um tapa na cara. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que eu conheço. O Evangelho que só prega bênção e vitória está formando meninos. E Paulo disse isso: eu estou dando leite para vocês. Ô igreja, eu estou dando leitinho para vocês. Sabe por quê? Porque vocês não estão preparados para mim dar comida sólida. Vocês têm mimimi, estão metendo bronca em mim, falando que eu não sou apóstolo, que eu não vi Jesus. Eu vi Jesus no caminho de Damasco. Os apóstolos reuniu tudo e falando do ministério do apóstolo Paulo, falando: a perseguição que Paulo sofreu não foi lá fora, não foi com a mulher que ele deu para ler a mão, não, que ele foi chicoteado. Porque isso é fácil, ser pedrejado por os que estão lá de fora. Macumbeiro chegar em você e falar assim: você não presta, você não vale nada. Amém, é macumbeiro. Se o feiticeiro falar isso, amém. Agora quero ver um crente falar isso para você. Poxa, meu irmão falou isso de mim? É meu irmão. Daí vai doer. Porque quem vai te perseguir são os da sua casa. Quem perseguiu Davi foi os irmãos da própria casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui. Vocês são a pessoa mais feliz do mundo. Você está congregando, você tem ar para respirar. Tem gente que está ligado num balão de oxigênio. Tem gente que não tem nada para comer. Ainda você chega em casa, tem um arroz para você fazer. Eu sei que eu não tenho nada para comer. Eu ia estar aqui, ó, pregando a palavra, hein? Eu sei.
Eu sei que é pregar para pessoa pobre, né? Pobre. E eu falo, Deus, muda essa situação, porque se não é o Senhor, estou perdido junto com esse povo que não tinha recurso onde eu não fosse. E pãozinho chegava no portão e vinha alguém, dava misturinho, e nós alimentávamos junto, comia junto com um morador de rua. Eu sei que é viver pela fé. Aliás, eu vivo pela fé até hoje. E Deus nunca me desamparou. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Agora vai entrar na pregação. Fala assim: obedecer é a melhor opção. Deuteronômio, capítulo de número 28, fala que se nós obedecemos e ouvimos a voz do Senhor teu Deus, a voz dele, as bênçãos vão vir sobre a nossa vida e vai nos alcançar. Ou seja, não tem que ficar correndo atrás de bênção. Agora eu vou dar um exemplo de Pedro. Ele estava ali voltando de uma pesca fracassada, e Jesus estava sentado no barco dele, dispensou a multidão ali no lago de Genezaré. Quem que você pode ler, tá, pra gente? Deixa ela ler, se eu não me engano, está em Lucas 5. Vê se está em Lucas 5. Lê aí pra gente. Fala que eu estou falando da minha cabeça. Vê se está aí. É Lucas 5? Vê aí. Eu acertei. Lê aí. Aconteceu que, apertando a multidão... Pode falar no microfone, tá? Alô. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar os 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora tá bom, só até aí. Olha o cenário. Eu quero que você pense no cenário. Eles trabalhou a noite inteira e não pegou um peixe. Ah, que coisa. Será que Pedro, que é Simão, entendia de mar? A mamãe dele, quando ele nasceu, falou assim: a única opção para você, Pedro, nós é pobre, é essa rede, meu filho. Você é analfabeto. Pedro era analfabeto. Deu uma rede para ele, ele sabia. E Tiago e João, que eram os 2 filhos de Zebedeu, eram sócios, trabalhavam com Pedro na pesca, eles viviam da pesca. Eles trabalharam a noite inteira e não pegou nenhum peixe. Olha que coisa. E Jesus estava ali no lago de Genezaré, observando ele, voltando daquela pesca fracassada, daquela situação deplorável. Senhor, o que eu vou fazer? Ele estava falando com Deus. E o próprio Deus estava ali. O Senhor Jesus. E ele, dispensando a multidão, porque a multidão estava ouvindo, ele foi até Simão e falou assim: volta no mar e lança a sua rede novamente. Ele falou assim: Senhor, não tem nada lá. Eu trabalhei a noite toda. É a continuação. Eu trabalhei a noite toda e não peguei um peixinho. Mas sobre a tua palavra, eu vou voltar lá e vou lançar a rede. Ou seja, ele fez um desafio. Sobre a tua palavra, Deus, porque eu não tenho fé, Senhor Jesus, mas sobre a tua palavra, eu vou voltar lá e vou lançar a rede. Tem hora que a nossa fé acaba mesmo. Daí você tem que ir na fé. Porque ele fez uma promessa. Tem hora que as forças acabam. Deus está falando aqui com pessoas que as forças estão acabando. Talvez não é do jeito que você quer, mas é do jeito de Deus. Então, glória a Deus, é do jeito dele. E ele falou: eu vou voltar lá e vou jogar a rede. E quando ele voltou, ele obedeceu. O que aconteceu? A bênção foi e seguiu ele e alcançou ele. A Bíblia fala que quando ele jogou a rede, brotava um peixe,
botavam, encheu a rede, ao ponto dele ter que fazer sinal para outro barco parar, e encheu ambos os dois barcos. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você obedece e fica na posição que Deus quer que você fique, você vai ter bênção para dar para aqueles que te cercam, para o seu vizinho, para o seu irmão, para a sua família, para o seu marido, para o seu filho. Para onde você passar, você vai ter bênção para dar, porque você está obedecendo a voz de Deus. E se ele falasse assim: eu sei do mar, lá não tem rede, lá não tem peixe, eu não vou voltar não. Você tem uma opção de obedecer e não obedecer. A opção é sua. Você tem livre arbítrio. Se você obedecer, vai ver a glória de Deus. Se você não obedecer, não vai ver. Exatamente isso. Ele obedeceu, mesmo sem forças. Obedeça, Deus está mandando dizer. Mesmo sem acreditar, obedeça, porque aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que duvida. Porque se ele prometeu, vai se cumprir na tua vida. Mesmo sem forças, ele voltou no mar, e quando ele jogou a rede, peixe veio. Ele deu um sinal: Senhor, eu não estou aguentando, o barco está afundando aqui. Ô Tiago, vem cá, ajuda a puxar a rede. Puxou. Joga lá do lado direito. Jogou do lado direito, puxou o peixe. O barco está cheio. Ei, barco, tem bênção para você também. Eu vou te dar um pouquinho do peixe aqui, porque o peixe só brotava no lugar que o barco dele estava. Para lá não tinha peixe, para lá não tinha peixe, mas aonde ele estava, vinha peixe. Aquele que trabalhou a noite inteira e não tinha pegado nenhum peixinho, aonde ele estava, depois de obedecer a palavra, brotava peixe. Peixe vinha, e ele encheu, e ele começou a abençoar os irmãos, os barcos. Sabe o que Deus está falando para você? Obedeça, e tu verás a glória de Deus. Tu encherás muitos barcos. Só quem crê, levanta a mão, dá glória. Tu encherás vários barcos. Você vai encher vários barcos. Aleluia. O peixinho só vinha lá nele. Você entendeu o mistério? E quando ele chegou, ele ajoelhou nos pés de Jesus. Ele falou: Senhor, ausenta de mim, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que Jesus falou? Pedro, a partir de hoje, será pescador de homem, não de peixe. E Pedro mais uma vez obedece e fala assim: Senhor, mas eu estou ganhando dinheiro, me abençoa aí, eu só vou contribuir com a obra. Mas ele largou tudo. Ele largou o serviço dele, largou tudo. Ele doou para outro barquinho, falando: eu não quero, eu quero essa vida para mim. Eu quero te seguir até a morte. Quero te seguir. Enquanto eu viver, eu vou te seguir, Senhor. Ele ajoelhou. Deus levanta ele, Jesus levanta ele. Falou: a partir de hoje, Pedro, não serás pescador de peixe, mas sim de homens. Assim como você pesca peixe bem, tu vai pescar o homem lá fora. É uma ordenança para você que parou de ganhar alma. Volte a ganhar alma. Seja pescador de almas. Não pare. Redebeixo de calada mandarácia, redebosui de cai chora mandarácia, redebe talaixo de canta na base, redeprobe la mandarácia, rabassurianda la bachuri cala da mandarácia, deprobe la manta sévia. Aleluia. Só quem está vendo a glória de Deus aqui, levanta a mão e dá uma glória. Meu Deus, é forte demais, gente. É um mistério. Tem mistério que Deus dá pra gente. Escute, Deus te deu um talento, multiplique ele. Vocês conhecem a história do coveiro? Quem quer que eu conte a história do coveiro para me encerrar? Quem quer que eu conte? Levanta a mão. Hã? Pode contar? Uma irmãzinha. Uma história verídica, tá? Uma história verídica, isso aconteceu mesmo, não é com tudo vigado, não. Uma irmãzinha na igreja,
muito humilde, o ciclo de oração. Uma igrejinha muito pequena. Ela morre. Ela era pobre nessa vida. Infelizmente você vale o que você tem. Para Deus não. Nessa vida. Se você chega com maltrapilho, você é maltratado. Sabia disso? As pessoas até te atendem, mas não é a mesma coisa. Até hoje é assim. Infelizmente. Vai lá com o cabelão desse tamanho. Vai lá com tudo furado. Você vai ver. E chega um bem engomadinho. Ué. Não tinha muito bem. Ela só tinha um atacante e o zagueiro na boca. 2 dentinhos. E ela morre. Ela morre. Só vai 4 irmãos. É a conta de segurar o caixão. Nem o pastor foi, que teve que viajar. E o pastor não foi no velório dela, e muito menos no enterro dela. Que coisa. Irmãzinha da igreja, da Assembleia de Deus. Quando eles foram levar, o irmão falou assim: meu Deus, que decepção com a igreja. O pastor foi viajar. Ela era fiel, ela limpava a igreja todo dia. Fielmente, e só 4 irmãos foi. A igreja cheia, irmão, só 4 irmãos foi. Olha que coisa. Ninguém foi. Porque era uma irmã humildezinha. Para o homem da terra. Eles enterraram eles muito tristes, fizeram uma oração, cantaram o hino da harpa e estava saindo do cemitério. O coveiro falou assim: quem morreu ali? Foi assim: a irmãzinha do circo de oração, irmã Lourdes. Irmã Lourdes, ela era muito importante, né? Falou assim: não, por quê? Meu Deus, que comitiva é aquela no enterro daquela mulher? Que coisa linda, que coral majestoso, aquele monte de homem, aquele monte de guarda andando para um lado para o outro, aquela multidão ali. Que multidão? Aí o rapaz entendeu. Falou assim: peraí, você ouviu isso? Eu vi um coral, eu vi cornetas tocando. Eram os anjos que estavam ali recebendo o corpo dela. O coveiro viu que ninguém viu. Os irmãos ficou abismado, assustado, porque ainda que tinha 4 pessoas, o céu estava em festa, estava recebendo o corpo da irmãzinha Lourdes. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, fiquem todos de pé em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para te passar fé, amém? E nós vamos viver nessa fé. Ainda que você tenha erros e falhas, nunca abandone. Sempre tente se consertar e andar em santidade. Porque é a santidade que nos leva à aproximação dos dons espirituais de Deus. Amém, igreja? Para você salvar, você tem que ser salvo. Um cego não pode ligar outro cego. Se você não é liberto, você não pode orar: Senhor, liberta isso aqui. Isso é hipocrisia. Deus abomina a hipocrisia. Se você não é livre, como que você vai orar para uma pessoa ser livre? Uma pessoa que se prostitui, como que pode orar para uma prostituta? Para alguém, se liberta. É muita hipocrisia. E o que mais tem lá fora do falso evangelho são pessoas hipócritas. E pregam e não vivem o que pregam. Então tenta viver. Eu não vou falar que é fácil. Fácil não vai ser. Vai ser uma briga contra você mesmo. Mas se você obedecer às bênçãos de Deus, vão vir sobre a sua vida e vai te alcançar. Você vai ter bênção para dar para quem cruzar o teu caminho. Quem aprendeu aqui hoje? Aprendeu mesmo? Com a Bíblia, com a palavra? Então faz assim com as mãos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, que o Senhor abençoa cada um, Senhor, que veio aqui nessa noite. Abençoa os seus filhos de forma sobrenatural, de maneira extraordinária, Senhor. Que eles saiam daqui com as bênçãos nas mãos. Onde eles colocarem as mãos, até o que era para dar errado vai dar certo, meu Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam ganhadores de alma. Meu Deus, eu estou saindo daqui cheio do teu poder. É 9 horas agora, encerra o culto agora, Pai. E nós saímos daqui cheios de milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém, igreja.